Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde sábado. Estamos dando continuidade a essa série especial Mente Feliz. E com certeza você já vem acompanhando essa série e hoje nós iremos abordar o tema psicossomática, corpo e mente juntos. Hipócrates, o pai da medicina, médico grego, que viveu entre 460 e 370 a.C., acreditava que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa era tentar entender que pessoa tem aquela doença. Isso não significa diminuir a importância do diagnóstico, que precisa ser feito pelo profissional de saúde para ter um tratamento bem indicado. O que Hipócrates disse é que o profissional que busca uma visão completa da pessoa pode conseguir melhores resultados no tratamento, pesquisando fatores físicos, mentais, sociais e espirituais na vida daquela pessoa, e não apenas focalizar num sintoma isolado. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos nessa tarde de sábado. É uma alegria ter você conectado conosco através das ondas da rádio Novo Tempo de Curitiba. Às vezes você está aí no seu carro, no trânsito, e você está conectado conosco. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Às vezes você está em casa, às vezes você está no trabalho, enfim, aonde você estiver, que a graça e a paz de Cristo te acompanhem e a graça e a paz de Cristo te alcance nessa tarde. Também queremos cumprimentar os nossos amigos que estão conosco através do nosso canal do YouTube, Rádio Novo Tempo Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Na Palavra. E não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe também para que outras pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, para que eles também possam ser tão abençoados quanto nós temos sido ao longo dessa série. E hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui no estúdio da rádio, mais uma vez, a doutora Daiane Azevedo. Doutora, seja bem-vinda, dê o seu alô aí para os nossos amigos e telespectadores da Rádio Novo Tempo de Curitiba. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero poder estar contribuindo aí para a vida de vocês de alguma maneira. E um ótimo sábado aí para todo mundo. Maravilha! Lembrando também que se você deseja enviar uma mensagem para a gente, você pode mandar uma mensagem aqui através do WhatsApp da rádio. Você já tem um número salvo aí no seu celular. Se você não tem, salve o seu número aí no celular, 419-9632-0468. Inclusive, se você deseja receber esse guia de estudo Mente Feliz, do Dr. César Vasconcelos, que é o estudo base dessa série que nós estamos realizando, envie um WhatsApp aqui para a rádio e nós teremos a alegria de encaminhar para você totalmente gratuito, isso mesmo, sem custo. Sabe por quê? Porque os anjos da esperança já pagaram essa conta. Você sabe quem são os anjos da esperança? São aqueles que acreditam nesse trabalho, que acreditam nesse ministério, e então eles doam sistematicamente para que materiais como esse possam ser confeccionados e possam ser distribuídos, então, para pessoas serem auxiliadas nas diversas áreas da sua vida. E se você também quer ser um anjo da esperança, você pode também mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio, dizendo: eu quero ser um anjo da esperança, como que eu faço? Tá bom? Se você também deseja estudar a Bíblia através do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem também para a Esperança, que é 12982000062. Ali você vai ter também um menu com mais de 20 temas bíblicos, onde você vai poder escolher qual daqueles melhor vai atender você nesse momento da vida que você está vivendo. Muito bem, nós vamos orar então e daremos início
ao estudo dessa tarde. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado, Pai amado, por mais esse privilégio e essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui conectados com os nossos amigos, ouvintes da Rádio Novo Tempo de Curitiba, para estudarmos um pouco mais sobre esse tema tão importante. Pedimos mais uma vez a tua bênção, a tua direção, nos dê discernimento, sabedoria, compreensão, mas que o Senhor também nos ajude a praticar esses ensinamentos. É o que nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Daiane, então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta do estudo, né? E a primeira pergunta é a seguinte: com que palavras Paulo mostrou que o ser humano é um ser indivisível? Muito boa essa pergunta. Primeiro Tessalonicenses, 5, versículo 23 diz: é o próprio Deus de paz que vos santifique completamente o vosso espírito e a alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, e vinda do mesmo Senhor Jesus. Então, muito interessante, Ele fala sobre a importância da gente cuidar, do nosso corpo e da nossa mente. A verdade é que o ser humano é um ser biopsicossocial, Então não dá para você lidar com o ser humano só de um lado. Uhum. A gente tem que pensar no ser humano como um todo. Uhum. Hoje a medicina fala muito sobre os cuidados paliativos. Então o verdadeiro médico, ele é aquela pessoa que busca entender mais a fundo o sintoma, a causa, o que está por trás dessa doença. Porque, no meu ponto de vista, a doença sempre tem uma razão de estar ali. E, na maioria das vezes, ela tem razões emocionais. Olha só, é profundo isso, né? E Paulo aqui, ele mostra exatamente isso, né? Que nós, todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas, né? Quando eu fiz educação física, também a gente estudou muito sobre isso, apesar de que na anatomia se fragmenta e você estuda em partes o corpo humano, mas esse corpo humano, quando ele está vivo, ele está todo conectado, né? Então a parte física, a parte mental, emocional e espiritual, né? E Paulo aqui nesse texto, ele aborda esse aspecto, né? Então ele fala do corpo como um todo, né? Do ser humano como um todo. E nós também entendemos assim, porque nós compreendemos se o lado espiritual nosso ele não vai bem, ele vai afetar as outras áreas. Vai afetar as outras áreas. Se o emocional não está bem, vai afetar as outras áreas. Se o físico não está bem, vai afetar as outras áreas. Então, ou seja, o autor aqui, né, o Dr. César Vasconcelos, ele até comenta aqui, né, que nós não adoecemos por compartimento, né? O corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo, né? Gostaria de comentar mais um pouquinho sobre esse ponto? Sim, claro. Eu gosto muito um dos primeiros pontos que eu gosto de trabalhar com os pacientes que estão começando comigo é a ferramenta da roda da vida, onde eu explico para eles que todas as áreas da vida precisam estar funcionando de maneira equilibrada. Se elas não estiverem funcionando de maneira equilibrada, uma área que estiver fora do eixo vai afetar as outras áreas da vida. Uhum. Então, assim, exemplo, se o meu casamento não vai bem, isso vai afetar a minha vida profissional, vai afetar a minha saúde física e emocional, vai afetar o todo. Então, quando a gente fala de corpo e mente, quando a gente fala de o ser humano ser biopsicossocial, uhum. Tudo em você precisa estar funcionando de maneira equilibrada, né? O que é saúde mental? É equilíbrio. Uhum. Né? Se eu estou funcionando de uma maneira equilibrada, tudo vai acontecer de uma maneira adequada. Agora, se eu não estou funcionando, se tem um ponto que não está bem, isso vai ocasionar problema para as outras áreas. Uhum. E aí, até um ponto interessante que eu coloquei aqui é que eu já tive gastrite nervosa, né?
já tive alguns problemas de saúde e tenho também alguns pacientes, inclusive da própria família também, pessoas que eu convivo, que já tiveram alguns problemas de saúde, e é muito interessante que eles sempre estão relacionados a algo que está acontecendo na vida da pessoa, seja emocionalmente, seja de situação que ela está passando, às vezes com os filhos, às vezes com o casamento, às vezes com a vida profissional, sempre há uma conexão, né? E quando eu entendi que a minha gastrite nervosa, ela tinha um aspecto emocional, eu comecei a cuidar das minhas emoções, eu comecei a dar mais atenção, a não ficar estressada, eu comecei a tentar gerenciar e interpretar e lidar com as coisas de uma maneira mais saudável, olhar por um outro ângulo. E no momento que eu comecei a fazer isso, eu não vou me adiantar porque ele vai falar sobre isso aqui, a revista, mas no momento que eu comecei a entender que eu estava fora do eixo, precisava encontrar esse equilíbrio, eu nunca mais tive gastrite nervosa. Olha só, né? E o nome já diz, né? Gastrite nervosa. Gastrite. Ela é uma gastrite, ela é uma doença física, sim, né? Que ela se manifesta na parte física do nosso corpo, mas ela tem uma origem emocional. Aspecto que é a psicomatização, né? O que é a psicomatização? É algo emocional. E aí, de alguma maneira, o corpo precisa, a mente, né? Ele precisa, de alguma maneira, repelir para fora isso, senão ele explode, né? Vamos colocar assim. Então, de alguma maneira... É como se ele precisasse ter uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Então, se eu tô mal emocionalmente, o meu corpo vai expelir isso em forma de doença, né? Em forma de enxaqueca. Então, geralmente, a enxaqueca está muito ligada à ansiedade, ao estresse, né, à preocupação, nervosismo, né? Na verdade, cada pessoa pode expelir isso de uma maneira diferente, né? Esses aspectos emocionais, ela pode ser psicomatizada no físico de uma maneira diferente. Eu gosto muito de uma frase que a gente usa, é que quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, se eu não elaboro, se eu não resolvo, se eu não consigo lidar com essa questão de uma forma saudável, o meu corpo vai gritar. O meu corpo vai dar sinais de que ele não está bem. Na verdade, as próprias emoções também dão sinais. As próprias emoções também dão sinais. Mas eu vou falar mais pra frente. Mas a gente precisa estar atento, então, a esses sinais, né? Exatamente. A gente precisa estar atento. E tudo está relacionado, né? O estilo de vida, né? A relação, a pessoa... a forma como ela pensa, como você falou, a forma como ela expressa seus sentimentos, como ela lida com as pessoas, né? Aí envolve outros aspectos, né, que a revista traz aqui: alimentação, prática de exercícios físicos, qualidade do sono, naturais, né? Os 8 remédios naturais, né? O estresse no trabalho, né? A própria vida nas grandes cidades. A gente vive aqui em Curitiba, então, ou seja, para você se deslocar de um lugar para o outro, enfim, a vida nas grandes cidades também, né? E entre outros fatores. É interessante, fechando aqui a pergunta 1, tem duas citações aqui de dois livros, né? Conselhos sobre Saúde e Mente, Caráter e Personalidade, que a gente comentou a outra vez que você esteve conosco também, né? São 2 livros que nós indicamos, que é encontrado na CPB, né? E qualquer pessoa pode adquirir esses livros aí a um valor aí que realmente vai valer a pena, né? Então, no Conselho sobre Saúde, na página 349, a autora ela diz o seguinte: grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e podem ser curados apenas pela restauração da mente à saúde, né? E a outra, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 59, a autora diz assim: enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí sua base. Então, você fala bem parecido com ela, né? Porque, né, ela já diz aí que 9/10 das doenças têm aí a base na mente, né? Exatamente. Que coisa tremenda, né? Você sabe, a Rosana Alves, que é uma neurocientista famosa da nossa igreja, inclusive ela escreveu um livro muito bom aí, já fica de recomendação, que é a Neurociência da Felicidade. Ela diz que o estresse, né, ele deixa as pessoas vulneráveis para as doenças mentais e físicas, né?
o estresse, a ansiedade, a preocupação, esse estilo de vida que a gente leva ruim, né? Porque hoje a nossa qualidade de vida é péssima, né? As pessoas dormem tarde, ficam muito tempo na frente do celular. Com o celular, a tecnologia deu a possibilidade da gente trabalhar além do nosso horário de trabalho em casa, né? Porque tem como fazer através da tecnologia. Essa alimentação que vem mais industrializada, então, assim, hoje a gente tem muitas formas rápidas, né? Fast food. Então, tudo isso colabora para que o nosso corpo e a nossa mente adoeçam. E até falando da nossa mente, porque no caso aqui o título é psicomatização, quando a gente segue um estilo de vida ruim, e a própria Ellen White vai falar sobre isso no livro dela, Mente, Caráter e Personalidade, a gente embota o cérebro. Ou seja, a gente tem dificuldade de racionalizar, de resolver as nossas questões com clareza. E aí, como a gente tem dificuldade de resolver as coisas de uma maneira positiva, aí isso vai adoecer no corpo, né? Porque se eu não conseguir elaborar aquilo que está me ferindo, e eu vou cada vez ficando mais deprimida, mais depressiva, mais ansiosa, então o meu corpo vai adoecendo. E tudo vai se dando muitas vezes por conta da má alimentação. Pois é. Por conta de dormir mal. Vai para o sangue, o sangue é que alimenta todo o corpo. Exatamente. Então, assim, não tem como falar de uma coisa e não falar da outra, porque, como eu falei, é tudo muito conectado, né? Por isso que eu gosto de dizer, o ser humano é biopsicossocial, né? Um ponto afeta o outro. Sim. Né? Então, é tudo muito interligado. É interessante isso. A gente não pode apenas olhar para uma área apenas, né? Para um aspecto. E às vezes a gente olha para uma área, aquela área até está bem, mas tem uma delas que não está bem, né? E então precisamos realmente ter atenção a todas elas. É como se fosse mais ou menos assim, você perguntar para o passarinho, né? Qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? As duas. Ele precisa das duas para voar, então, ou seja, assim é para nós termos saúde, né? Existe, então, cuidar de tudo. Existe um termo na medicina, né, que é a homeostase, né? Sim. Que é o equilíbrio perfeito, né? Perfeito. Então você encontrar esse equilíbrio, então às vezes você está muito bem num aspecto, mas o outro aspecto está muito desequilibrado. Então você precisa realmente fazer uns ajustes aí, e aqui ao longo do nosso estudo hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é a seguinte: qual que é a íntima relação entre a mente e o corpo de acordo com a palavra de Deus? Nossa, muito bom esses provérbios, né? Você sabe que eu sempre gosto de citar eles até para os pacientes que têm uma linha religiosa, né? Que ali a gente lida com a ciência no site terapêutico. Mas quando eu vejo que eles têm uma linha religiosa, então eu me sinto aberta para falar dentro da linha deles, que eu entendo também, porque eu também sou, né, fora do site terapêutico, eu também tenho a minha religião. Então é muito legal, porque Provérbios, ele deixa muito claro, ele é um resumo, né? Se a gente for pensar, ele é um resumo de tudo que a gente está falando aqui. Então, assim, o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Né? Então, olha que forte, né? Esse está em Provérbios 15, 13, né? Isso. E aí tem Provérbios 17, 22 que diz, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido aí faz secar os ossos. Então, olha que forte, né? É pra gente pensar. E assim, o que a Bíblia está falando, hoje a ciência comprova, né? Mais uma vez, no livro Mente, Caráter e Personalidade, a Ellen White vai endossar ainda mais forte esses elementos aqui, né? Do quanto que quando a pessoa está com a mente ruim, o espírito para baixo, quanto isso vai adoecer no corpo também, né? Então, assim, é perfeito. Hoje a gente vê que a ciência e a Bíblia, elas andam muito, muito juntas. Eu sempre falo para muitas pessoas que a Bíblia tem tudo. A Bíblia é um livro de psicologia, de inteligência emocional. Você encontra tudo que você quer nela, né? A ciência só endossa o que a Bíblia já fala há muito tempo. Há muito tempo, né? Ou seja, se as pessoas dessem um pouco mais de atenção e valor à própria palavra de Deus, sofreriam menos. Sofreriam Teria menos, menos doenças, né?
teria uma melhor qualidade de vida, né? E nós aqui na Rádio Novo Tempo de Curitiba, a gente está tentando auxiliar os nossos amigos, né, ouvintes da rádio, para que realmente eles tenham, como diz o tema, uma mente feliz, para que eles busquem uma melhor qualidade de vida, né? Aqui é interessante porque o autor aqui, ele define, né, a doença psicossomática aqui, que ele diz que é a que se manifesta no corpo com sintomas e lesões físicas ou funcionais, mas cuja causa principal se origina na mente, Exatamente. em conflitos psicológicos, muitas vezes por causa de importante estresse mental, como você já comentou, né? Importante estresse. O estresse, ele dificulta também o pensar, né? É aquilo que a gente estava falando da última vez, quando a pessoa está estressada, ela tem muita dificuldade de racionalizar com clareza, de resolver os seus conflitos, de lidar com a situação. E a exposição exagerada ao estresse vai cada vez dificultando mais a situação. Além de adoecer o corpo, a pessoa vai ficando com muita dificuldade ali de resolver situações de uma forma saudável, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que quando a gente lida com a nossa mente, a gente também está lidando com o nosso corpo. Não existe em nenhum momento essa desconexão. Uau! Estão ouvindo aí, queridos amigos que estão conectados conosco? Não esqueça, manda uma mensaginha pra gente aqui, manda o seu alô, da onde você está conectado, da onde você está ouvindo, né? Não esqueça de fazer o pedido da sua revista também, para que você possa ter esse material e você poder estudar, reestudar quantas vezes você desejar aí na sua casa, né? Aqui o autor também ele aborda um detalhe interessante aqui, Daiane, que eu queria que você comentasse um pouquinho, que ele fala assim, ó, cada pessoa terá a manifestação do sofrimento emocional em um ou em mais de um órgão de choque. O que é esse que ele até grifou, né? O que seria esse órgão de choque? O que seria nessa forma que ele está falando aqui? O que seria o órgão de choque? Que é aonde vai ser afetado? É onde vai ser afetado. Então, assim, psicomatização. Tem o fator emocional, né? Então, a causa é emocional. Mas aí, em cada pessoa, esse órgão de choque pode ser diferente. Então, no meu caso, foi no estômago. No estômago. Foi a ansiedade. Mas pode ser na cabeça, a enxaqueca. Né? Até o próprio câncer. O autor mesmo aqui vai falar que o câncer, muitas das vezes, uma das causas do câncer é o sentimento, as emoções reprimidas. Né? Então, a origem do câncer, a pessoa estressada, explosiva, então muitas vezes é o coração, né? A pessoa que tem problema de coração, é o estresse, é a explosão. E aí o que foi afetado, qual foi o órgão de choque? O coração. Né? Então, assim, cada pessoa pode ocasionar de maneira diferente. Tá? Entendi. Não é o mesmo órgão que é afetado. Não, o ser humano é muito, como eu posso dizer, cada ser humano é único e especial, né? Mas isso não quer dizer que a linha lógica não seja a mesma. Né? Entendi. É um fator emocional. A causa é a mesma. Mas pode ser diferentes lugares, né? Então, tem gente que quando tá estressado tem afta, né? Isso é um sinal, o corpo é o órgão, é o lugar ali onde está se manifestando, né? Interessante isso. E tem até uma pesquisa aqui que ele cita também, né? Da Universidade de Califórnia, né? Em São Francisco, nos Estados Unidos, e ele diz aqui, mostraram a conexão, né, entre doenças físicas e estado emocional. Por exemplo, ele observou que pessoas com ataque cardíaco têm um risco 4 vezes maior de morrer dentro de 6 meses se permanecerem deprimidas e sozinhas. Também. Uau! E aí eu já faço um ponto sobre isso. Hoje nós temos uma pandemia da solidão, né, que vem se instaurando e muitos países já estão procurando tomar algumas previdências para resolver essa situação. Então, alguns países ali, eu não vou lembrar bem, Coreia, China, eles estão incentivando financeiramente as famílias morarem perto dos seus parentes idosos, porque eles entendem que a solidão, olha que interessante, a solidão, né, ela diminui a expectativa de vida de um ser humano em 15 anos. Uau. A pessoa pode viver 15 anos a menos
por conta da solidão. Entendi. Né? E falando sobre isso, é interessante porque o ser humano, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano relacional, né? Relacional. O ser humano para se relacionar, para conviver em família, em sociedade, né? Sim. Porque ele já entendia na sua onisciência que isso faria bem para o ser humano e ajudaria ele no bem-estar dele em todos os aspectos, né? E a solidão deixa a pessoa também mais vulnerável para as doenças, né? Porque a pessoa está mais deprimida, né? Aí falando da psicomatização, a pessoa mais deprimida, pensa de maneira mais negativa, e isso acaba refletindo no corpo. Então, tá vendo como é tudo uma grande conexão? Então, a gente volta de novo para a roda da vida. Se todas as áreas estiverem funcionando de maneira saudável e adequada, a pessoa vai funcionar de uma maneira saudável. É como uma TV. Se eu compro aquela TV e utilizo da forma correta, sigo uma nossa instrução, ela vai funcionar de uma maneira saudável. Agora, se eu compro aquela TV e não uso de maneira adequada, ela não vai funcionar de uma maneira legal. Ela vai me dar problema. E a mesma coisa nós. Deus criou uma nova instrução. Deus nos orientou como nós devemos viver. Então, eu tenho que ter uma vida relacional. Eu tenho que viver em sociedade com outras pessoas. Inclusive, eu vou falar 2 pontos aqui. Primeiro é aquela pesquisa de Harvard, onde eles ficaram aí durante 75 anos pesquisando qual que era o segredo da felicidade. E eles descobriram que um dos segredos da felicidade era a qualidade de vida, mas também eram os relacionamentos duradouros, né, de qualidade. E eles descobriram vários outros fatores ali que depois quem quiser pode olhar. O último fator, né, o menos importante, foi o dinheiro. Olha entendeu? Só. Foi o dinheiro. E aí o outro ponto também interessante, até vou indicar aqui, é aquele documentário que tem na Netflix, que é Como Viver até os 100 anos. Que é um pesquisador que decidiu analisar todas as zonas azuis que existem no mundo. Que as zonas azuis são onde as pessoas vivem mais de 100 anos, né? E ele entendeu que o que fazia as pessoas ter uma grande longevidade era a união de vários fatores. Primeiro, elas criam em algo superior, em Deus, né? No Deus delas, Buda, enfim, mas elas tinham confiança em algo superior, elas tinham uma alimentação saudável, elas tinham amizades, relacionamento, elas se exercitavam, elas moravam num lugar tranquilo, em paz. Então, assim, vários fatores. Colaboravam. Exatamente. Aí tem uma história específica que eu gostaria de comentar para fechar, que eu achei interessantíssima, a história real, que era de um senhor que ele morava na grande cidade ali nos Estados Unidos. E aí o médico deu para ele poucos meses de vida. Falou que ele ia morrer logo. E aí ele falou assim, já que eu vou morrer, eu vou voltar para minha cidade de origem. E a cidade de origem dele era uma dessas zonas azuis. Uau. E quando ele voltou para essa zona azul, que era um lugar onde não havia tanto estresse, onde tinha tudo que eu falei, todos esses fatores aí, ele viveu mais de 100 anos. Olha que coisa. Os meses dele de vida, ele ultrapassou. Tudo porque ele mudou de um ambiente que era estressante, que estava adoecendo ele de todas as formas, e foi para um ambiente saudável. Né, que havia ali hábitos, uma vida sadia. Então, olha que interessante. Uma história interessante, né? Porque ele agiu de uma forma até inconsciente, vamos dizer assim, exatamente. Né? Porque esse é um ponto. Eu acho que as pessoas, elas têm muitas vezes essa dificuldade, né, de ter essa consciência da necessidade de mudanças, né? Mudança no pensamento, mudança no comportamento, que inclusive foi o tema anterior de sábado passado. Então, assim, a gente precisa buscar ter essa consciência. Mas na próxima pergunta aqui a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. E a próxima pergunta é a seguinte: que contraste você consegue ver em Provérbios 12, 25? O Senhor, né, Provérbios 12, versículo 25 diz: o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva, né? Muito interessante esse versículo, porque
Provérbios 12, 25. Não sei se está certo. Na minha versão está assim: ler. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Perfeito. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então estava errado aqui. É interessante porque é isso mesmo, sabe? Uma coisa que eu gosto de passar para os pacientes é a grande necessidade que a gente tem de gerenciar as nossas emoções, a gente fazer automonitoramento, sabe? Da gente entender o poder que tem a nossa mente. A nossa mente tem um poder tão grande que aquilo que eu pensar é aquilo que eu vou ter, né? E aí, para vocês entenderem, a gente tem aquele versículo lá em Provérbios que diz, como você imagina em sua alma, assim você é. Acho que Provérbios 16, 23, alguma coisa assim. Então, como você imagina em sua alma, assim você é. O que isso quer dizer para mim? Como eu penso, assim eu sou. Como me comporto, assim eu vivo. Então, olha que interessante, né? Então, e aí a Ellen White, ela vai embasar, eu posso ler aqui alguns pontos que a Ellen White vai embasar para a gente embasar ainda mais esse versículo que é fantástico da Bíblia, que vai dizer assim, ela tem alguns pensamentos que eu preciso trazer, que pense com descrença e você terá descrença. Pense com fé e você terá fé. Sabe onde eu encontrei essa citação? Num livro que eu estava lendo sobre fé, um capítulo só sobre fé. O livro era Quem Pensa Enriquece. E uma das coisas que o livro mais falou foi sobre Deus. A coisa que o livro mais falou, menos sobre dinheiro, mais sobre Deus. Falando que E aí Ellen White, no meio de caráter e personalidade, ela vai endossar isso, dizendo assim, muitas coisas não acontecem na nossa vida por conta da nossa maneira de pensar. Muitas coisas não são culpa de Deus. E sim porque a gente pensa de uma maneira miserável, e aí a gente acaba tendo uma vida miserável. Então, assim, Deus quer que nós tenhamos o melhor, conforme nossas possibilidades. Mas muitas das vezes é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se comportar, o jeito que a gente vê a vida, que faz com que a gente fique naquela situação. É como aquela pessoa que gosta de se vitimizar, sabe? Que você fica dando várias possibilidades e ela tá sempre arrumando desculpa. E no fim você percebe que a única coisa que mantém ela ali não é por causa de Deus, não é porque não existem possibilidades, é porque ela está apegada àquilo. Ela tem algum ganho secundário de se manter num papel de vítima, entendeu? E aí você percebe que a única coisa que mantém lá é a mente limitada dela, entendeu? Então, olha que interessante, porque a própria Bíblia, ela vai endossar isso. Deus tem planos maravilhosos para nós, mas às vezes a forma como a gente pensa, né, negativamente, leva a gente a ter resultados negativos. E aí eu queria endossar aqui os outros versículos dela. Então, estão todos no volume 1 lá do Meio de Caráter e Personalidade. Tá bom? 57, página 57 e 56. Então, ela vai dizer assim, a força vital do organismo humano, tá? É consumida pela reprovação própria, tá? A ansiedade leva à fragilidade e à morte, entendeu? Então, é a nossa reprovação, a forma como a gente se vê, né, a maneira negativa como a gente pensa, que leva o nosso organismo a adoecer, que leva a gente à morte. Olha que forte isso, né? Então, endossando mais uma vez aí, tanto que você leu, quanto o outro versículo que tem na Bíblia que fala como você imagina em sua alma, assim você é. E aí o outro, ela vai dizer assim, a tristeza e a ansiedade, o descontentamento, o remorso, a culpa, a desconfiança, tudo tende a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e morte. Uau! E como virar essa chave? Às vezes os nossos ouvintes que estão aqui, né, nos ouvindo aqui, e de repente está se identificando, né, com uma pessoa com essas características, né, porque parece que quanto mais uma pessoa ela tem dificuldade de tomar consciência das suas emoções, especialmente as desagradáveis, né, mais provável é que ela apresente esses sintomas psicossomáticos, né, porque o corpo vai absorvendo e como já comentamos, absorve aí e manifesta
os sentimentos através de um sintoma físico. E como que a pessoa ela vira a chave? Porque eu já conheci pessoas assim, conheço pessoas, por exemplo, até na família, que às vezes ela nega que o problema é emocional. Uhum. Então, por exemplo, eu tô com gastrite. Não, eu tô com dor de estômago. Então, é algum problema. E aí ela vai, faz os exames e tal. Aí, diagnóstico, gastrite nervosa. Tô com problema intestinal e que não sei o que e tal. E aí faz coloendoscopia, e faz endoscopia e tal. E faz exame disso, exame daquilo. E muitas vezes não dá nada. Mas ela está sentindo. Ela sente a dor, ela sente isso e sente aquilo, mas faz os exames e não dá nada. Ou seja, dá a impressão que parece que para a gente é mais fácil a gente encontrar e admitir que a gente tem uma doença física do que uma doença emocional. É real isso dentro do consultório? Porque eu entendo que as pessoas, quando elas buscam uma terapia, buscam uma ajuda de um médico, elas já estão entendendo que elas precisam. Mas mesmo assim, muitos buscam resistentes, fechados no princípio, não é? Você sabe que agora a ciência está ajudando muito nesse sentido, né? Eu li até um outro livro sobre como viver até os 100 anos, mas não dessa série, baseado mesmo no sentido de que se as pessoas entenderem que para elas terem uma vida longeva, né, longa e saudável, qualidade de vida, elas têm que entender que tudo está conectado, mente e corpo. Então a ciência tem embasado bastante isso, mas realmente as pessoas ainda são bem resistentes. Eu acho até engraçado porque eu vejo muita gente que poderia estar 100% bem se não tivesse tanta descrença, sabe? Uhum. Então, assim, você fala para a pessoa, olha, é isso, 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 e para ela parece que não faz sentido, não é real. Por mais que você fale para ela, parece que não é. Uhum. Ela não consegue acreditar. Mas o que eu tento fazer no consultório é trazer bastante respaldo científico e fazer bastante psicoeducação, trazer bastante raciocínio lógico, sabe? Bastante fatos reais para que a pessoa vá aos poucos acreditando no quanto a mente dela pode adoecer o corpo, entendeu? Então, assim, é um trabalho, assim, demorado, é como se a gente estivesse levando a pessoa a crer em Deus, vamos colocar assim, ou fazer ela entender o quanto Deus é real e maravilhoso e tudo mais. Então, eu acho que vai na mesma linha de a gente tentar, aos poucos, ir mostrando para ela que mente e corpo estão conectados, e que a partir do momento que ela realmente acreditar nessa conexão, as coisas vão mudar. Eu gosto muito de trabalhar com exposição. Exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela é fator emocional. Né? Então, muitos pacientes vão no médico achando que estão tendo um ataque cardíaco, chegam lá e descobrem que eles estão tendo ansiedade. Incrivelmente. E aí, muitos vão para a terapia, inclusive eu estou com um paciente agora. Ele foi da terapia resistente, ele não queria acreditar que ele estava lá por fator emocional. Então, assim, eu fiquei umas 3 sessões trazendo para ele ciência, neuroplasticidade, trazendo psicoeducação, enfim, sabe, endossando o máximo para que ele acredite. Porque se ele não acreditar no que eu estou dizendo para ele, ele não vai fazer. E aí ele não vai ter resultado. E aí, depois que eu trouxe toda a lógica, né, para ele, teórica, aí eu falei, agora vamos fazer na prática, na exposição. E aí ele foi fazendo, no dia a dia. E a ansiedade dele foi desaparecendo. Ele foi, nossa, doutora, realmente, né, isso aqui é real. Eu não estava acreditando nisso aqui, não. Eu estava achando que era tudo lorota. E aí ele foi fazendo na prática, né, a gente trabalhando com a fé dele, porque, veja... Ele estava descrente, Ele estava descrente. E aí ele foi vendo que as coisas fazem sentido. Tem paciente que vomita por conta da ansiedade. Tem ânsia de vômito, né, enjoo. Imagina, por conta de um pensamento. Você pensar de uma maneira negativa. E aí o seu corpo reage vomitando. É muito louco isso. Mas o corpo, a mente tem esse poder. Sim. Tanto para destruição quanto para salvação. E aí a gente tem que, aos poucos, ir ali mostrando para o paciente que isso é real.
tá? E aí, um outro ponto aqui já para levar adiante é que você perguntou para mim como que a gente faz para virar a chave. para ajudar. Uhum. E aí a questão é o seguinte, inteligência emocional, sabe? Fazer o paciente entender que ele precisa se conscientizar das emoções, dos comportamentos, dos pensamentos. Eu gosto muito do aplicativo, já fica a dica, que é o aplicativo Cogni. Cogni? Cogni, isso. É só pesquisar lá e... Exatamente. E aí eu falo para ele, você vai fazer um automonitoramento durante um mês. Durante um mês, todas as vezes que você tiver qualquer pensamento negativo, comportamento negativo, qualquer coisa desagradável seu, você vai anotar. E ali ele pede também para você anotar as emoções que você teve por causa desse pensamento, anotar tudo. E aí o paciente vai começando, né, a pessoa vai começando a perceber que, nossa, é verdade, quando eu penso negativo, o meu corpo reage assim. Quando acontece isso, meu corpo acontece isso. Ele vai percebendo que realmente tem conexão. Não é só uma coisa que eu tô falando, tem conexão. E aí ele começa a se automonitorar mais. Doutor, eu percebi mesmo que essa semana eu estava desesperado com uma situação e isso acabou remetendo essa enxaqueca. Mas essa semana eu tentei controlar meus pensamentos e aí foi diferente. Você tá entendendo? E aí a pessoa vai entendendo que se ela aprender a inteligência emocional de se autogerenciar, se automonitorar, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então a questão é estar consciente, né, dos seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos e modificando para pensamentos mais positivos, mais saudáveis, né? Aí eu fecho com um psicólogo que uma vez uma paciente perguntou para ele o seguinte, doutor, você não tem problema? E aí ele falou assim, não tenho problema. E aí ela ficou intrigada, falou assim, nossa, mas todo mundo tem problema, como assim que você não tem problema? Aí ele falou assim, eu me tornei especialista em resolver os meus problemas, então eu não tenho problema. A partir do momento que você se torna especialista em lidar com suas emoções, em ser uma pessoa ativa, dono de si, né, e não o contrário. Porque se você não comandar a si mesmo, o seu corpo somente vai te comandar. Então, ou você controla os pensamentos, ou os pensamentos... eles controlam você. E aí eles causam doença, emocional, física, enfim. Então, você tem uma escolha. Muito bem. Nós temos ainda mais 2 perguntas aqui, né, do nosso estudo. O tempo já avançou um pouquinho, mas creio que vai dar tempo da gente abordar os 2 temas aqui, as 2 questões. De acordo com o Salmo 32, verso 3, qual é um dos resultados de se calar diante de um sentimento? Aí voltamos àquela frase famosa que eu citei, é que quando a boca cala, o corpo fala. Então, se você se omite, o seu corpo vai gritar para fora, né? Ele vai falar sobre tudo que você está sentindo. E aí até o autor aqui, ele fala, né, sobre o câncer mesmo. O câncer é reprimir as emoções, né? Mas pode ser outro órgão também, né? Pode ser vir de uma outra maneira. Mas de fato, assim, a gente precisa lidar com as nossas emoções. Eu gosto de dizer assim que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Se a gente for pensar bem, são 2 pontos que a pessoa não soube lidar. Ela não sabe encarar o futuro de uma maneira positiva e menos caótica, ela sempre catastrofiza, então ela não consegue lidar com isso de uma maneira saudável. E a pessoa que depressiva, ela não conseguiu muitas vezes elaborar bem o passado das situações ali que causaram mal-estar nela. Entendeu? Entendi. Então esse é o grande ponto. Bacana. E aqui no Salmo, né, o salmista Davi, ele diz, né, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, né? Então ele tinha o pecado, sentimento de culpa, muitas vezes ele carrega ali um remorso dentro dele, né? Traz angústia,
E enquanto ele mantinha isso escondido, ou seja, não expunha, não trabalhava esses sentimentos, consequências do pecado, não buscava ajuda em Deus e até mesmo nas pessoas, ele expressa aqui que o corpo dele definhava, né, de tanto gemer. Então ele esclarece aqui de uma forma muito Muito claro. profunda, né, É isso porque mesmo. é o que o corpo vai adoecendo, né, vai adoecendo. Aqui o Dr. César Vasconcelos, ele traz aqui sofrimentos psicológicos não são fraquezas ou falta de fé. Eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho isso, né? Se você viveu ou está vivendo importantes estresses na vida, angústia forte, tristeza profunda e medo excessivo, são expressões de sofrimento que muitas vezes se manifestam através do corpo. Então, assim, existe muito até um certo preconceito, às vezes até no meio religioso, igrejas, né? A pessoa ela está sofrendo psicologicamente, emocionalmente. Agora tem diminuído um pouco, mas ainda você encontra dentro das igrejas. Irmão, você tem que orar mais. Sua fé está pequena. Você tem que buscar mais a Deus, entendeu? E nós sabemos que as doenças emocionais, assim como qualquer outra doença, nós vivemos em um mundo de pecado e existe as conexões nervosas, né? Existe a questão química do cérebro, que às vezes o cérebro fica deficiente dessa química ali, as coisas começam a não funcionar como deveriam funcionar. E nem sempre está, assim, claro, muitas das vezes está, mas nem sempre está correlacionada até mesmo ao estilo de vida e à qualidade de vida. Por isso que a Ellen White ela comenta que 9 de 10, então existe ali 10%, né, que não está correlacionado. Então, ou seja, as pessoas que estão ao redor de alguém que está sofrendo psicologicamente precisa ter maturidade, sabedoria para ajudar e não atrapalhar, né? Eu vejo que tem pessoas que às vezes ao redor, ao invés de ajudar, atrapalha. E a pessoa, por exemplo, você chega numa igreja, você vai num culto, por exemplo, vamos pensar num culto de oração, e aí você tem um momento de pedidos e agradecimentos. E aí você abre o seu coração ali para as pessoas que estão ali e fala, olha, eu estou passando por dificuldades emocionais, né? Estou sofrendo. Tá. Aí de repente um fala, você tem que orar mais, e de repente você está orando, você está jejuando de madrugada e tal. E aí, como que, né, lidar com essas situações assim e ter essa consciência também, né? O que você recomenda, o que você aconselha dentro desses dois aspectos, tanto do aspecto da pessoa, que às vezes está sofrendo e de repente ela está se sentindo culpada ali, porque de repente achando, é falta de fé, ou é pecado, ou é isso ou aquilo, ou os outros que estão ao redor também, a forma como a gente deve encarar quem está passando por uma doença emocional. O ser humano é um ser muito complexo, né? Não é matemática exata. As pessoas são muito únicas e existem diversos fatores que podem levar a pessoa a ter aquele problema e cada uma tem que ser olhada de uma maneira particular. É igual o suicídio, né? A gente tem muita dificuldade hoje em questão à ciência de saber qual foi o motivo que levou a pessoa a se matar, entendeu? Porque, como eu falei, o ser humano é biopsicossocial, então são vários fatores, sabe, juntos, conectados, muitas coisas podem levar a isso. Então, assim, é muito injusto a gente olhar para um problema da pessoa achando que é só falta de Deus. Até porque tem muita gente que é muito espiritual, muito, né, tem uma comunhão, uma conexão muito forte com Deus e mesmo assim está doente, né? E aí a gente tem que avaliar os fatores, o que levou a pessoa a adoecer, né? A gente tem várias pessoas até famosas aí no meio de nós, né?
que estão doentes, que têm ansiedade, que têm depressão, que, sei lá, já tentaram se matar, a gente sabe disso. Então, assim, é muito injusto a gente olhar as coisas dessa maneira. Então, tanto para a pessoa não se sentir culpada, né? Não é porque ela tem uma boa comunhão com Deus que ela não pode adoecer. Sim. Como eu falei, às vezes, um ponto, às vezes é uma falta de vitamina, né? Então, hoje a gente vê muitas pessoas que estão depressivas porque não tomam sol, porque às vezes não estão comendo os alimentos adequados. Deficiência de B12. Então, assim, ela tem uma boa comunhão com Deus, mas às vezes alguma questão ali da falta de vitamina, da alimentação está causando isso, né? Então, a pessoa precisa se acolher e entender que Deus entende isso, né? E ele deixa a Bíblia aí também como ensino para a gente avaliar. Então, a gente precisa entender que não é falta de Deus, né? Na verdade, pode haver outros aspectos. E para as pessoas lá fora, a gente tem que tomar muito cuidado, como a própria Bíblia fala, para a gente não julgar o nosso irmão, né? Então, assim, a gente não sabe o que levou ela a essa situação, né? Se foi alguma dessas áreas da vida que não tá legal e levou ela a esse ponto, como eu falei, um casamento que não vai legal pode causar doença física e emocional, né? Então, assim, não dá pra gente levar para esse ponto. Então, assim, a pessoa pode ser muito espiritual, mas se uma outra área da vida não tá legal, vai causar algum impacto, né, na mente e no corpo. Nos dois, né? Como a gente viu aqui, mente e corpo estão conectados, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. E é interessante, porque até na Bíblia nós encontramos homens de Deus que passaram por momentos difíceis, né? Então, por exemplo, Elias, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, né? Como um profeta, um homem de Deus, ele tinha acabado de ter uma vitória no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Exatamente. E de repente ele desce, quando fica sabendo que Jezabel queria matar ele, é o poder que tem uma mulher, né? Ele venceu lá 850 profetas lá, e uma mulher sozinha pôs ele para correr. E ele era um homem super consagrado, a gente brinca nisso, né? Mas é brincadeira. Mas assim, o que levou ali, quando você faz uma análise, ele tinha passado por uma situação estressante muito forte. Então ele estava com um esgotamento físico e mental muito grande naquele momento, né? E Deus foi trabalhando com ele para curar ele, usando os remédios naturais, usando toda a própria comunhão com Deus. O diálogo também, né? Porque a gente fala que o diálogo ele também é terapêutico. A terapia é um diálogo, né? E aqui o Dr. César Vasconcelos comenta isso. Ó, primeiro de tudo, fale com Deus em oração sincera sobre seu sofrimento. Há situações na vida que produzem sofrimento e Deus vai resolver junto com você sem precisar de profissional. Perfeito. E há sofrimentos mentais que ele o ajudará a encontrar um bom profissional para orientá-lo. Então, ou seja, Deus ele trabalha e cura a gente de formas naturais, vou mudar a ordem, de formas sobrenaturais e de formas naturais. Então ele faz uma conexão. Então, às vezes as pessoas, não, Deus vai me curar, e ele vai curar sim, só que muitas vezes ele vai usar o médico, né? Ele vai usar um terapeuta, ele vai usar os medicamentos, né, para esse processo de cura. Nem sempre ele vai falar assim, levanta-te e anda. E é igual aquele rapaz que estava no meio do mar, pedindo para Deus salvar, e Deus mandou várias formas e nenhuma ele aceitou. Ele aceitou. Porque ele achou que nenhuma era a forma que Deus estava. A forma que ele queria que Deus realizasse. Que ele queria. Muito bem, vamos para a última pergunta então. A gente tem mais uns minutinhos aqui para concluir. E a última pergunta, doutora Daiane, é a seguinte: que certeza devemos ter ao buscarmos o auxílio de Deus? Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus veja que ele existe e que ele é galardoado. O meu tá assim. Galardoador, né? Isso, galardoador dos que o buscam, tá? Então a gente precisa ter fé, né? Acreditar em Deus, acreditar que ele tem várias formas de nos ajudar, ele usa às vezes pessoas, né, instrumentos para isso, né? Então não há só uma maneira
da gente encontrar o nosso equilíbrio, né? Da gente conseguir resolver a nossa vida no quesito saúde mental e físico também, e espiritual, porque Ellen White, ela também vai dizer que quando a gente está com a mente sã e o corpo sã, a nossa espiritualidade fica boa também, entendeu? Porque aí o sangue, né, o fluxo sanguíneo flui tanto na mente quanto para o corpo, então a gente consegue ter uma conexão muito melhor com Deus quando a gente está saudável e equilibrado. Sim. Então, assim, quando a gente não está bem, até a nossa espiritualidade é afetada, até a nossa conexão com Deus é afetada. Muito bem, e é interessante porque esse texto está dentro da galeria dos heróis da fé. Perfeito. Foram homens, mulheres, cristãos ao longo da história que buscaram viver uma vida de fé, mas tiveram as suas lutas, tiveram as suas enfermidades físicas e quem sabe emocionais também, que a Bíblia não relata todos os detalhes da vida deles, né? Mas desenvolver essa fé, uma fé que o autor coloca aqui, ao falar com Deus em oração, creia que Ele existe, que ouve sua prece e que vai ajudar, porque Deus tem uma forma infinita de nos ajudar. Não é apenas A ou B, né? Deus ele tem diversas formas para nos auxiliar. A gente simplesmente tem que crer que Ele vai mostrar um caminho, que Ele vai colocar alguém, como você falou, que Ele vai intervir de alguma forma. Então, nunca perca a fé, nunca perca a esperança, mesmo diante das dificuldades que você possa estar enfrentando, né? E ele diz aqui, isso ocorrerá quando você orar com humildade, usando suas próprias palavras e pedindo em nome de Jesus. Sua mente será iluminada para entender o caminho a seguir para a cura que você precisa. E Jesus prometeu, quando ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Exatamente. Muito bem, doutora, nós estamos chegando ao final, queremos agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua participação, pela sua colaboração aí, contribuindo nesse tema tão importante. Deixa mais uma vez aí, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem mesmo? Quais são os meios de comunicação que as pessoas podem te encontrar? Vou deixar meu WhatsApp, tá? Quem quiser me encontrar é 41999 489217. Fala agora em câmera lenta. Melhor. 41, tá? Aí 39999 489217. E o meu Instagram, psicóloga.daiane_azevedo com S. Muito bem, então tá dado o recadinho. E nós, quando nós estudamos um tema, nós temos que sempre estar dispostos a tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: entendendo a íntima relação que há entre a mente e o corpo, decido cuidar das minhas emoções e sentimentos para desfrutar de mais saúde. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, se junte conosco agora, nesse momento, e a Daiane estará orando, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Amém. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, falar de um tema tão importante, onde todos nós precisamos, né? Que o Senhor venha esclarecer a nossa mente, que a gente possa não só ouvir, mas praticar, né? Para que a gente possa buscar o melhor para a nossa vida, ter uma vida com saúde física, mental e espiritual também. Amém. Fique com cada um de nós, nos dê um bom restante de sábado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós queremos estender o convite para o próximo programa. Você já deixa aí o alarme para tocar no seu celular no próximo sábado, às 15 horas, para você não perder o próximo tema dessa série tão especial quanto essa que nós estudamos nesse sábado. Estenda esse convite também para os seus amigos, para os seus familiares, e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro.